Bom, começando aqui mais um papo. O papo de hoje é com uma figura que está numa prateleira especial da música sertaneja. Às vezes eu entrevisto uns caras assim. Hoje realmente é uma aula de história e uma figura, como eu disse, muito importante para a história da música sertaneja. Estou muito feliz de ter aqui comigo o Paraíso, tudo bem? Oh, muito bem, graças a Deus. Eu não estava vendo a hora de começar de a gente produzir essa entrevista. Essa entrevista. Sair do papel. Tá, eu vou já no começo, para ninguém falar nada. Mococa e Paraíso, a dupla continua normalmente. Eu tô há muito tempo brigando para separar os dois na entrevista. Entrevistar primeiro um, depois outro, porque a história deles é muito longa separadamente. Os dois juntos aqui fica 10 horas de programa e eu não ia conseguir perguntar tudo. Então vem o Paraíso agora, depois vem o Mococa. Ô Paraíso, eu preciso te perguntar uma coisa. Você virou Paraíso em que ano? Em que ano foi de 77 para 78. Você já tinha composição antes? Já tinha antes. Você assinava como? Ah, olha, tem uma música que eu gravei, saiu, até foi uma gravação do Lourenço Lorival, a Menina da Aldeia. Sim. Saiu José Plínio. Não tinha... José Plínio é você? Pô, tá escrito José Plínio no registro? Na primeira gravação tá José Plínio. José Plínio. Você chama José? José Plínio Trasferete. Trasferete, a gente tem amigos próximos que devem ser da mesma família. Deve ser. Porque é daqui do interior. Do interior, tem Indaiatuba. Isso. Indaiatuba, Montemor. Sim, essa turma mesmo. Essa turma mesmo. Não vale tudo, nada, tudo nenhum. Parente. Tudo. Tudo. Só para dizer que temos mais um 019 aqui, porque eu entrevistei o Geraldo esses dias, o Geraldo Luiz, da televisão, e ele é de Limeira, 019. Agora você é de Elias Fausto, que é 019 também, estamos em Campinas. Ó, vou deixar um recado aí dos patrocinadores, vocês não saiam, façam o favor de assistir que eu já volto. Essa pausa aqui é rápida, só para falar dos nossos parceiros que estão sempre aqui nas entrevistas. Um deles é a Natural Crisp, vocês já ouviram falar várias vezes aqui no canal. A Natural Crisp faz petiscos para o seu gato e para o seu cachorro, para o seu animal de estimação. Eles têm crescido muito nos últimos tempos, principalmente pela questão de ser um produto 100% natural. Todo mundo está cada vez mais preocupado com esse lance de qualidade da alimentação. Aqui é tudo 100% natural e carnes mesmo, de verdade. Essa que eu estou mostrando para vocês, para cachorro, é de Angus, carne Angus mesmo, que eles compram, desidratam e deixam para o paladar dos animais, no caso aqui dos cachorros. Tem para gato também, esse daqui é isca bovina para gato. Para você que tem pet, o produto pode ser encontrado nessas principais lojas para os animais. E caso você seja lojista e ainda não venda produtos da Natural Crisp, tem um número aqui embaixo, especialmente para os lojistas. Caso vocês percam esse número aqui, ele passe muito rápido, ele vai estar também na descrição do vídeo aqui. Então dá uma olhada, a Natural Crisp tá com a gente aqui e tá indo muito bem, fico muito feliz com todo o sucesso deles. E o outro parceiro nosso é a dupla Dudu e Eliseu Pasquale. Eles vieram aqui no canal no ano passado, deram uma entrevista muito diferente. O Eliseu é um empresário muito bem sucedido do ramo do agro e decidiu formar uma dupla com o Dudu, que é um cara que tem uma história muito bonita, muito longa no meio, no universo das bandas de baile. Eles se juntaram, formaram uma dupla e eles também têm uma questão social muito bonita. Eles ajudam uma instituição que é deles, né? Eles mantêm uma instituição, ajudam pessoas e usam dinheiro da dupla para manter aberto esse projeto. Então, vale a pena, confere aí, tem o clipe deles também aqui na descrição e eles sempre aparecem aqui em todos os vídeos do canal. Voltando aqui, o Paraíso, ele é cantor, ele é compositor, ele é produtor, enfim, a sua história é muito longa. Ele tá com o Mococa desde os anos 80, né? 86. 86. Você fez uma série de duplas ao longo da vida e foi parceiro do Tião Carreiro. Teve Tião Carreiro e Paraíso. Isso. Eu não sei por onde eu começo a entrevista, eu juro. Assim, é muito assunto, tá muito bagunçado meu papel aqui, tá certo. Mas eu vou tentar desentortar. Você vira Paraíso com o Tião. Com o Tião. Inclusive, esse nome de Paraíso foi o Tião que me deu. Porque na época eu tinha uma dupla Scott Smith. Não ficava bem, Tião Carreiro e Smith, não combina, né? Aí, e muita gente queria, na época, quando surgiu a ideia de gravar com o Tião, a maioria dos amigos falaram, não, é Tião Carreiro e seus parceiros. Aí queriam pôr Tião Carreiro e Pradinho.
Pradinho. Pradinho. E eu falei pro Tião e falei para ele, dizendo, não, como Pradinho eu não gravo. Concordo tirar o Smith, claro, mas tem que ser outro nome. Senão ia ficar um... Aí, o Tião, nós estávamos na Chantecler, ele escreveu numa lousa lá, Tião Carreiro e Paraíso. Na hora eu estranhei um pouquinho. Mas depois eu acostumei. Foi a minha sorte. E virou o Paraíso marcado na história. Ficou, né? Foi daí. Como eu disse que eu não sei por onde eu começo, eu vou só dar umas informações aqui. Certo. O Paraíso, ele é um dos grandes compositores da história e você tem uma coisa muito interessante, você tem clássicos. É muito difícil o cara conseguir pôr uma música na história. E você tem uma parceria muito longa, muito importante com o Zé Fortuna. Também. Você é casado com a filha dele. Também. Eu não sabia, você casou depois que ele faleceu, né? Depois que ele faleceu. Achei que você fosse genro dele desde sempre. Não. A gente trabalhava junto, fizemos muitas músicas. Inclusive, uma das primeiras parcerias que eu fiz com o Zé Fortuna tocada, é um clássico. É o IP e o Prisioneiro. Que é o famoso IP Florido. IP Florido. Eu vou falar dessa música então, já que o pessoal vai querer saber. Só deixa eu ler umas músicas aqui. Se tiver alguma errada, você pode me corrigir, tá? Essas músicas aqui são do Paraíso em parceria com alguns dos tantos parceiros que ele teve. Meu IP Florido, que é o IP Prisioneiro. Franguinho na Panela. Menina da Aldeia, que você já falou, José Plínio. Isso. Fazenda São Francisco. Também. Ela chama Maior Proeza ou ela chama Fazenda São Francisco? Fazenda São Francisco foi o primeiro título. E depois nós trocamos por Maior Proeza. Mas funcionou Fazenda São Francisco. Ficou, né? Ele fez também A Loira do Carro Branco, que todo mundo conhece. Avenida Boiadeira, também. Que é uma música em homenagem ao Zé Fortuna. Isso, justamente. Que eu, pelo menos, tenho na lembrança com o Daniel cantando essa música. Isso. Mas era antiga já? Não, ou foi o Daniel mesmo? Essa música da Avenida Boiadeira, quem gravou primeiro foi a Nalva Guiar. Foi a Nalva Guiar. Nalva Guiar. Eu tenho uma história dessa música da Avenida Boiadeira. Eu e o Zé Fortuna, nós fizemos ela no telefone. Ele me ligou e passou, eu fui escrevendo, ele foi falando. Quando terminou de passar a música, eu falei, a melodia está pronta já. Eu já fui ouvindo e cantando. E ficou aquilo ali mesmo. Foi rápido. Simples, né? E entrou para a história. O Saco de Estopa, que é também, saco de ouro. Saco de ouro. Mas saco de estopa. Também. Ficou o Saco de Estopa com Ibira amarrada. Né? Isso, O Vim Dizer Adeus do Tião. Também. É sua. Que é numa época já romântica do Tião, né? Outra fase. A Mala Amarela, que é recente até, né? É quase recente. Que foi música de novela. Já não tão recente, mas... não é tão recente, mas mais nova. É A Noite Maravilhosa, que é um hino do César e Paulinho. E Piscina. Também. Piscina é sua. Piscina é primeiro do Christy Ralph ou do Tião? Primeiro do Christy Ralph. Foi isso. O Ralph falou aqui, eu falei, não era do Tião, pô. Eu falei, não, o Tião regravou. Foi justamente. E fez sucesso com o Christy Ralph, né? Também foi sucesso. Parei de falar, tá? Falei demais já, mais do que eu falo em média. Conta a história do IP e o Prisioneiro, por favor. O IP e o Prisioneiro. Interessante que você sabe que tem uma história, o porquê da música também. O Zé Fortuna, ele estava vindo do centro de São Paulo e quando foi chegando ali no Carandiru, furou um pneu do carro. Estava ele e o cunhado dele, o Niraldo. E quando ele encostou ali no Carandiru, e ele ficou olhando os prisioneiros, no caso, não via prisioneiro, mas ele viu uma pessoa abanando a mão para ele. Então, ele inventou essa história, entendeu? Imaginou. Ele fez de conta que aquela pessoa que está abanando a mão para ele, cumprimentando, seria um prisioneiro. Aí que veio a história. Foi por isso que ele fez a música, o IP e o Prisioneiro. Mas o IP saiu da onde? Tinha um IP? Nada? Não foi da IP, cabeça dele? Da cabeça dele. Eu acho que na época era seringueira que tinha lá. E aí desenrolou e virou Desenrolou e ficou essa música. A gravação de sucesso é de quem? Do Lio e Léo. Do Lio e Léo. A música é antiga mesmo. Antiga. Lio e Léo. Inclusive, eu até usei essa quando eu gravei com o Mococa também. Foi o primeiro disco meu com o Mococa, gravamos o IP e o Prisioneiro. Então, quando nós fizemos a dupla, eu e o Mococa, estou adiantando. Não, pode ir à vontade.
Nós fomos para divulgar duplas, nós entramos no clube do Bolinha também, e o Bolinha, nós chegamos numa cidade de Mato Grosso lá, e o Bolinha mostrando os discos que ele estava levando, ele mostrou nós, e tinha um radialista que falou assim, quando pegou o nosso disco, ele falou, Ipê, o Prisioneiro, essa música é sucesso aqui, mas era sucesso com o Liu e Léo, né? Mas passou para vocês. Aí eu fiquei quieto, eu falei, deixa assim mesmo. Não fala nada não. Eu aproveitei, o Bolinha pensou que era nosso sucesso, era do Liu e Léo. Até hoje ele não descobriu, né? Não descobriu, ficou por isso mesmo. O Zé Fortuna era bem mais velho que você. Era mais velho. Bem mais velho. Qual que foi a sua parceria musical? Você conheceu, ele começou a escrever com ele? Você escreve desde menino? Ele escreve. Eu fiz muita parceria com o Zé Fortuna. Inclusive, eu tenho até hoje. Até hoje tem música inédita do Zé Fortuna ainda, né? É claro que agora já foi defasando. Tem uma música que eu sempre fui fã dela, mas ninguém gravou. Mas a música chama-se Jornal do Dia. Já ficou defasado, entendeu? Não tem mais jornal, não tem mais. Mas é bonito. Zé Fortuna escrevia demais, né? Você conhece o Zé Fortuna como? Eu conheci o Zé Fortuna na Rádio Record, isso bem antes de eu gravar com o Tião Carreiro. Já conversamos tanto, né? E sempre fui fã das letras do Zé Fortuna. Então, até na primeira dupla minha, que eu gravei, Cristiano Cristalino, eu fiz até uma roupagem lembrando o Zé Fortuna e Pitangueira, tudo de camisa verde e amarela, eu fiz. Eu tenho o nosso disco, era Cristiano Cristalino, e tem os discos do Zé Fortuna e Pitangueira, que tudo de verde e amarelo eu fiz. Eu sempre fui fã de Zé Fortuna, mas a nossa ligação melhorou. Eu devo essa obrigação ao Tião Carreiro. Depois que eu fiz a dupla com o Tião Carreiro, parece que o Zé Fortuna botou mais fé em mim, entendeu? Entendi. Você também é do texto? Ele escrevia muito. Escrevia. Ou você era mais melodia? Mais melodia. Mas muita coisa eu fiz também, passava para ele destrinchava. Então foi uma dupla mesmo de composição? Vocês eram parceiros mesmo de composição? Justamente, graças a Deus. Apesar... Eu sou muito grato, porque eu tenho muitas parcerias. Eu tenho parceria com o Zé Fortuna, com Caetano Herbo, com Jesus Belmiro, com o Benedito Seviero. Tem uma turma, às vezes eu vou esquecer de falar, mas tem eu não sou bom, mas os meus parceiros são bons. Soube escolher bem os caras. Isso mesmo. Você é casado com a filha do Zé Fortuna? Isso. Você cuida da obra dele? Fica com você? Fica... O nosso casamento, no caso, nasceu de conversas assim, da gente cuidar do nosso repertório. Nós formamos a Fortuna Musical, uma editora nossa, minha e da Yara. E, claro, que hoje nós temos um repertório de muita gente que acreditaram na gente. E a gente tá levando. Mas o início foi para cuidar das músicas do Zé Fortuna e do Paraíso, no caso, né? Você tem quantas músicas escritas, você sabe? Olha, até uma época, eu estava contando que eu tinha, uma vez eu falei na Cultura, com o Zé Fortuna tenho 524. Nossa, só com ele? Só com ele. Que isso? Mas agora passou de 1000. Tenho certeza que tem mais de 1000 músicas gravadas. No geral, né? No geral, com os outros parceiros. Você escreve ainda? Escrevo também. Gosta? Gosto de escrever. Apesar de eu fiquei muito tempo sem escrever por causa dos parceiros que eu tinha. Agora eu sou obrigado a escrever, porque já foram embora. Sobrou o aqui? Sobrou. Eu já comentei com ele, ele não tem idade para as histórias que ele conta. Tem alguma mentira aqui na história dele, porque ele é muito novo para ter... Você é de 47? Eu sou de 47. 47. Fico imaginando que o Cascatinhano ali estoura em 52 com as músicas, as versões do Zé Fortuna. Isso, justamente. Você era uma criança ainda. O Zé Fortuna já era o Zé Fortuna. Já né? era. Depois você virou parceiro dele.
Eu queria agora voltar na sua história, vou falar das músicas, tudo. Você aqui do interior de São Paulo, sim. Você era sertanejo aqui de criação, você ouvia, e como é que você vira alguém no meio? Como é que você entra no meio da música? Eu entrei na música, no caso de cara dura mesmo, né? Em 62, a minha família, nós mudamos para São Paulo, eu tinha um tio que morava em São Paulo, e ele convenceu nós que levar para São Paulo e fomos morar em Santo André. E nessa época, quando morava aqui em Elias Fausto, eu já cantava com o meu pai. Eu cantava com o meu pai na Rádio Cacique de Capivari, Caboclo e Caboclinho. Tinha o Cabo Serrinha e Caboclinho, mas a gente não ligava para essa... Mas o meu pai sempre falou, não, nós vamos mudar para São Paulo. Não fica bem eu cantando, pai e filho, a diferença de idade e tal. Arruma um parceiro da sua idade. Foi o que eu fiz. Nós chegamos em São Paulo, eu fiz uma dupla, Cristiano e Cristalino. Gravamos, você era o Cristalino. Cristalino. Gravamos Cristiano e Cristalino. E eu já vou entrar nessa... Eu tenho uma gratidão muito grande por um compositor que para mim era um gênio, mas na época eu era inocente, não sabia. Era o Goiá. Nós vencemos um concurso do Geraldo Merelli e o prêmio do concurso era uma gravação na Chantecler. E eu falei assim, puxa vida, mas gravar não tem repertório, não conhecia ninguém, né? E eu não queria gravar só as minhas músicas. E me deu na cabeça, eu falei, eu vou pedir música para o Goiá. E fui no Goiá. Eu sabia que ele trabalhava, ele era gerente do Banco Itaú, na Rua Boa Vista, em São Paulo. Eu fui lá de cara dura, na minha inocência, eu falei para o Goiá, contei a história do concurso, tal. E pedi uma música para ele, pois... Ele falou, você me dá 15 dias que eu vou fazer uma música para você. Eu falei, que milagre, né? E fez a música. A música chama-se Nossa Mensagem. Eu lembro assim que ele fez assim. Quem canta em dueto e ama a pátria, põe brasilidade naquilo que faz. Assim nossa dupla estreia no disco, porque um concurso honesto nos traz. Cantamos com honra os ritmos nossos, a bem da verdade se diz, aliás. É certo que a música não tem fronteira, mas sendo singela e bem brasileira, nos lega a alma um mundo de paz. Eu falei, não acredito que o Goiá fez isso para mim. E passou uns tempos, o Mococa gravou com o Moraci essa música. Também. Só que aí mudou um pouquinho a letra. Em vez de falar que era um concurso, fala assim nossa dupla gravou mais um disco porque a arte... porque o amor pela arte nos traz. Você chegou a gravar essa música? Foi a primeira gravação? Foi a primeira gravação. Rolou. Só que você não sabia que Goiá era o Goiá, né? Eu não sabia que o Goiá era Goiá. Você achou que era um compositor. Depois de muito tempo, eu falei, meu Deus do céu, o que eu fui fazer? Que eu fui pedir uma música para o Goiá e ele fez uma música especial para nós, para minha dupla. É claro que ele fez em nome do Geraldo Merelli também, que era nome. Mas a minha dupla não tinha nome nenhum. Fazer o quê, né? Mas ele fez uma música linda, maravilhosa. Não lembro toda, mas só esse pedacinho que eu lembro dela. O Goiá a maioria que assiste sabe quem é o Goiá, mas para quem não sabe, é um dos maiores compositores da história, né, do Isso sertanejo. Na época, nossa senhora. E é autor do Saudade da Minha Terra, né? Saudade da Minha Terra, que aliás veio depois, né? Ah, foi depois. Isso aí é antes ainda. Essa da história que eu estou contando é antes do Saudade da Minha Terra. Nossa, mas a sua conta não bate de quando você nasceu. Você está cantando desde que você nasceu, não é possível. Você sempre foi segundeiro? Sempre. A música sertaneja, a gente usa falar de segunda, de primeira. Musicalmente seria segunda, que eu faço uma terça,
É uma segunda, mas é sempre a primeira voz. O Tião era segundeiro, né? Se for ver, tem toda essa discussão. Prevalecia a voz dele, do Tião. Entendeu? Então tem gente que chama de primeira. No refrão ele faz segunda. É desse jeito. Fazer o quê? Você canta de tudo. De tudo. Onde for ali, você coloca a voz. Coloca a voz. Você começou a ficar conhecido primeiro como cantor ou como compositor? Como cantor, né? Quando eu gravei. Aliás, o povo tomou conhecimento de Paraíso quando eu gravei com o Tião. Ah, tá. Porque antes eu já tinha feito o Cristiano Cristalino, Scott Smith, o Tomás e Timóteo, que apesar é a mesma dupla, só trocou o nome, entendeu? Era a mesma dupla. Tomás é o... O Tomás, que é o autor do Boate Azul, com o Dito Seviero. Mas você foi parceiro dos dois? Fui parceiro. Você cantou com o Benedito ou não? Não, com o Benedito só de música, só de composição. E com o Tomás eu era dupla, Scott Smith, que ele foi o Scott. Ah, o Scott é o Tomás, eu não sabia dessa. É o Tomás. É Tomás e Timóteo, que nós gravamos na época também. Aí depois, ele gravou com outros também, como Tomás e Timóteo também. Mas a minha trajetória de música é muito grande. Eu fiz Cristiano Cristalino, Scott Smith, Tomás e Timóteo. Gravei um CD com o Peão Carreiro também. Mas é isso que eu queria falar, que o povo só tomou conhecimento quando eu passei a gravar com o Tião, de Paraíso. É de Paraíso para cá que o povo tomou conhecimento. Foi em que ano que você gravou com o Tião? Eu gravei com o Tião em 78. Gravei de 78 até 81. Como é que você se aproximou do Tião? Como é que surgiu o convite? A gente se encontrava, já foi muito amigo antes, né? Eu trabalhei muito tempo secretariando Abel e Caim. Então eu não saía, eu que levava os shows para o Zé Russo anunciar, do Abel e Caim, e sempre no meio da turma do Record, turma do Zé Bétio. Um dia eu fui entrando numa segunda-feira, na Rádio Record, encontrei o Zé Bétio no corredor, ele falou: o Tião teve aqui, disse que vai gravar com você. Eu falei, não estou sabendo o que é isso. Para mim é brincadeira, né? Se fizemos uma brincadeira lá em Piracicaba e deu certo, gravamos. Você estava cantando nessa época? Não estava cantando, estava viajando com o Abel e Caim. Ah, tá. Você estava de secretário da dupla. Do Abel e Caim. Então, nós no hotel, inclusive, esse show de Piracicaba era o último show do Tião Carreiro e Pardinho. Ah, já sabiam que ia separar? Já sabiam que ia separar. E nessa época era o festival da Rádio Record. Sempre tinha a Rádio Record, tinha o festival e levava as atrações. Nessa noite, foi num sábado, domingo, não sei, a atração era Tião Carreiro e Pardinho e Abel e Caim. No hotel de dia, lá nós estávamos no hotel, o Tião ficou sabendo que nós estávamos lá, ele foi visitar. Nós estávamos todos juntos lá com o Abel e Caim. O Tião entrou lá. E o Jurca, era o técnico da Rádio Record, pediu para o Tião: você não faria um solo assim, tal, faria? Aí o Tião pediu para mim: você acompanha? Eu acompanhei, gravou assim. Aí o Júlio pediu: canta um trechinho. O Tião não falou: não vou cantar sozinho, não tem como, tal. Aí eu falei pro Tião: se você cantar Saudade, eu te ajudo. Aí ele cantou e o Jurca gravou. Aí voltou a fita. Quando ele voltou a fita, que escutou nós cantando, ele deu uma risada pro Abel e falou assim: eu já fiz outra dupla. Foi daí que surgiu a dupla minha. Nossa. Com o Tião. Aí o Tião falou... E interessante que no show da Rádio Record, parece na foto, eu no meio do Tião Carreiro e Pardinho. Eu estou separando. Tudo acabando. Tá entrando onde não te chamaram. Apesar que eu cheguei a falar, graças a Deus, eu falei pro Tião: o Tião Carreiro e Pardinho era uma dupla que não devia nunca ter separado. Mas foi a minha sorte. Foi ele ter feito essa dupla, porque o Tião me ajuda até hoje, entendeu? Eu tenho essa gratidão pelo Tião, que tamanha, porque
tem muitas coisas, muita história e tal, mas eu agradeço a ele, porque foi depois do Tião que no caso, funcionou a minha arte. Seu nome passou a existir mesmo. Passei a existir. Paraíso existiu só depois do Tião Carreiro mesmo. E já que a gente entrou nele, nessa história da dupla, como ele era? Como era a convivência? É uma figura cheia de lendas, então como era o Tião? Mas era legal. O Tião era uma criança. Ele era difícil de você fazer amizade com ele, mas talvez, não sei se é timidez, ele era quieto, ele estava na dele mesmo, né? Mas depois que ele pegasse uma amizade com você, ele virava uma criança, desse jeito. Uma vez ele chegou em casa, quando eu abri a porta, ele falou, fala uma piada aí. Mas ele queria que eu falasse uma piada porque ele estava com um bonequinho de dar risada, entendeu? Ele queria mostrar isso. Eu falei, mas é pior do que criança. E musicalmente ele é realmente um cara meio genial. Assim. Muito legal, muito bom. O Tião não era de escrever, ele não escrevia, mas a ideia dele era boa e melodia ele era catedrático mesmo. Muito bom. Você viajou 4 anos com ele? Viajei mais ou menos. Foi quase eu falo 3 anos, mas foi quase 4 anos mesmo. Viajei com ele. E aí fiz 4. Ele voltou com o Pardinho depois, voltou. Era engraçado, as histórias são engraçadas. Ele voltou. Então, todo mundo fala do Tião. Eu tenho uma gratidão muito grande por ele. Ele me ajudou, só me ajudou. Eu cheguei a falar para ele, Tião Carreiro e Pardinho não devia nunca ter separado. Mas a minha sorte foi vocês separarem. Fez a minha vida. Chance. Depois voltou, só foi para te ajudar. E você sabe que depois que eles voltaram, por exemplo, a música Vim Dizer Adeus, eu fiz para eles. Entendeu? Tá, não ficou mágoa. Não. Muitas vezes. Quantas vezes nós chegávamos de show, no começo a gente viajava junto, depois ficamos separando um carro para lá, eu vim, e a dona Naira às vezes ajudava, Paraíso, tal, o Tião, e eu preocupado que o Tião não voltou para casa, eu falei, agora, o que eu vou falar? E eu comecei a falar, aí a dona Naira falou, não, o Tião está aqui, era que ele não está bem, ele está precisando que você venha aqui. E acontecia isso, porque o Tião era assim, o Tião às vezes, a gente chegava de show, eu ia para casa, mas ele ficava pro hotel, para a cidade. Ele não voltava para casa. Não voltava. A gente viajava muito em círculo, né? Às vezes ele emendava 2 semanas viajando, mas ele já tinha voltado, já estava em São Paulo, mas não ia para casa. Não ia para casa, né? Já ouvi essa história aqui, já contaram isso aqui. Só para esclarecer um negócio que apareceu aqui outro dia, você falou para mim que o Tião não bebia. Não bebia. Mas até tinha uma fama que bebia. Tinha uma fama. A fama do Tião de bom violeiro, de cantador do bom, ele tinha fama de bebum também. Mas é mentira. É mentira. Eu viajei com ele muito tempo. Nós fizemos um show perto de Barretos uma vez. Eu escutei a pessoa falando, não, o Tião está tão bêbado que não aguenta ficar de pé no palco. E não era, ele estava sofrendo com um olho de peixe, que ele ficava falseando, mas não bebia de jeito nenhum. Então quem fala que ele enche a cara é mentira. Mentira. Tião não bebia, nunca bebeu. Você depois do Tião, você separa do Tião 82, 81 mais ou menos? 81. Você faz dupla com o Mococa em 86? 86. Nesse meio tempo, o que você fez? Nesse meio tempo aí eu fiquei produzindo muita gente. É isso que eu queria, eu queria entrar. Você tem uma carreira de produtor também, muito interessante. Foi. E tá na sua conta João Paulo e Daniel e César e Paulinho. Isso. No meu currículo eu sempre pus César e Paulinho e João Paulo e Daniel. Inclusive, João Paulo e Daniel. O João Paulo, quem pôs o nome dele de João Paulo fui eu também. Ah, foi você? Pô, então, não sabia. Nós estávamos conversando na época, eu produzi acho que uns 10 discos na Tocantins para o Lírio e Léo. E nós estávamos conversando sobre gravação e eu peguei essa gravação do
do Daniel, João Paulo e Daniel, que aliás foi o César, do César Paulinho, que falou para o Daniel: você vai em São Paulo, procura o Paraíso, que ele vai produzir um disco para vocês. Foi aí que eles me procuraram e nós acertamos. Aí eu invoquei com o nome do João Paulo e Daniel, que era Zé Nery e Daniel. Uhum. Eu falei: Zé Nery, nós precisamos trocar esse nome. Aí eu citei, ele falou: tinha que ser o nome. Acho que na época estava muito comentário que o Papa João Paulo vinha para São Paulo, não sei. Aí eu falei: por exemplo, devia chamar João Paulo. O Lio falou: é esse nome. É esse nome que tem que ser, João Paulo. O Lio estava de produtor da gravadora também? Não. Eu estava produzindo pro Lio e Léo. Ah, você estava com o Lio e Léo. Eu estava com o Lio e Léo. Aí o Lio falou assim: tem que ser esse nome, João Paulo. Aí foi, vamos ficar desse nome. E eles aceitaram de boa? Aceitaram não, aceitou de boa, mas a família não aceitou. Ah. Não gostaram. Mas depois gostaram. Depois gostou. Depois que estourou, o César e Paulinho estoura muito antes, né? Isso, foi antes, bem antes. Porque o João, todo o show do César e Paulinho, o João Paulo e Daniel fazia a abertura do show. Foi aí que o César falou pro Daniel me procurar. Aí nós gravamos o João Paulo e Daniel, não com a intenção de lançar pela Tocantins. Nós gravamos, o seu Camilo falou: não, eu quero fazer, então vamos assumir o tape, vamos gravar e depois de pronto a gente vê o que vai fazer. E eu levei esse disco, gravamos na Gravodisco, e um dia entrou no estúdio o Wilson Soto, que era diretor da Continental, lá, Chantecler. E falou: quando você terminar de fazer esse disco, você me mostra. Eu aguentei, fiquei mostrando, e ele aprovou. Quando eu fui levar para ele, ouviu o Wilson Soto e o Mário Campanha, ouviu. E aceitaram, falou: não, vamos contratar, tal. Aí que eu vim na casa do Daniel e falei: ó, o disco está pronto, nós vamos ser lançar pela Chantecler. Ixi, quase eu matei ele de alegria. Esse disco, que disco que é? O que tinha nele? Não que tinha a Paloma. Não, a Paloma já foi o segundo. O seu é o primeiro mesmo. O primeiro mesmo. Nossa. Tinha umas músicas, mas não chegou a acontecer, né? Começou a aparecer a Paloma, né? Sim. Que graças a Deus foi a minha ideia, que eu falei: não, você tem que gravar essa música aí. Que é uma versão. É uma versão que gravaram. Mas o João Paulo e o Daniel vieram estourar, acho que no 5º disco. Demorou. Foi chão ali. Foi chão. Puxando um pouquinho antes, você estoura o César e Paulinho. César e Paulinho. Você produziu e a música era sua. Minha também. Que é A Noite Maravilhosa. Isso. A música foi para eles? Ou foi para eles, justamente. Você fez pensando já? Eu fiz já pensando no César e Paulinho, que o César e Paulinho estavam na Chantecler encostado, que não gravavam. Que, aliás, eles tinham gravado música minha também, mas mais ou menos quase no outro estilo, entendeu? Uhum. E aí, quando eu fiz a Noite Maravilhosa, nós cantamos lá, eu pensei assim, seria ele. Aí que eu falei pro Dr. Braz: se você me der essa dupla aqui, eu vou produzir, garanto. E aconteceu, graças a Deus. Que coisa, foi bem nessa daí. Foi bem. Tinha mais música sua? Tinha mais, tinha 11 músicas minhas e tinha um do Darcy Rossi. Ainda bem que não foi do Darcy que estourou. Mas a música dele é muito boa, Na Hora da Raiva. Muito boa da música do Darcy Rossi também. Mas, graças a Deus, nesse disco do César Paulinho apareceu A Loira do Carro Branco, a maior proeza, que é Fazenda São Francisco, é a mesma música, mas, né? Mas não é a primeira gravação, né? É a primeira... Não, a primeira gravação foi do Zico e Zeca, Fazenda São Francisco. Até lá atrás. Né? Foi tão interessante, né? Contando que na época eu estava editando todas as músicas na Latino. E essa música da Fazenda São Francisco já estava editada no Lio e Léo. O Murilo, que trabalhava lá, falou: não, troca o título. O que nós vamos fazer com
com Fazenda São Francisco. Põe outro título, aí eu pus Maior Pureza. Mas funcionou a Fazenda São Francisco. O que era a Fazenda São Francisco? Existia? Era Existe. Era uma fazenda sua, de alguém? Não. É tão interessante que eu tenho muitas parcerias com o Jesus Belmiro. Eu estava nós estávamos fazendo um show, eu e o Tião, perto de Monte Alto, e a dona Edna era amiga das mulheradas lá que a gente... ela chegou e um dia ele pediu para mim, para o Jesus Belmiro, quando vocês fizerem outra música, faz uma música no nome da minha fazenda, que era a Fazenda São Francisco. O Jesus falou, aquela música tal, que é... Eu esqueci o nome põe lá, Fazenda São Francisco. Eu falei, tá legal, tudo bem. Foi desse jeito. Aí eu passei para o Se Quiser, que eles gravaram. Fazenda São Francisco. Não fala o nome da fazenda na música, né? Não fala, né? Tô tentando lembrar aqui. Só falando. Na Fazenda São Francisco, beira, falando. A primeira linha. Na Fazenda São Francisco, na beira do Rio da Morte. Mas eu acho que... Não mudaram essa letra, não? Com os anos? O Vitor e Léo fala assim? Não, o Vitor e Léo, que a gravação fez muito sucesso recente. Eu acho que eles não falam... E será que eles falam... Como que começa a música? A Fazenda São Francisco... Eu fiz a maior pureza. Eu fiz a maior pureza. É assim, que eu fiz esse arranjo pro César e Paulinho. Eu fiz a maior pureza na Fazenda... Não, eles não cantam na Fazenda São Francisco. Quem? O Vitor e Léo. O Vitor e Léo regravou essa música em 2007, 2008 e revirou um grande sucesso. Né? A nova geração toda tem o Vitor e Léo cantando essa música. Eles não falam São Francisco. Eles falam, eu fiz a maior proeza pra banda... Como é que fala? Pra banda do Rio da Morte. Isso é seu. Mas eles não falam São Francisco em nenhum momento. Você não sabia disso? Não sabia. Não fala. Não tem, né? Não tem. Ela até pegou, eu não tô louco, não. Tá não, certo. Tiraram essa parte. Mas que bom, então a Fazenda existia mesmo. Existia. Foi uma homenagem que o Jesus Belmiro quis prestar para a dona Edna Leão. E falando do César e Paulinho ainda, Só Por Você é sua, né? Também. Que é um mega sucesso deles também, né? Também. Eu sei, você acredita que essa música, quando eu levei essa música para o César, já estava pronto o disco. Puseram na última faixa. Só Por Você. Foi a música que funcionou o disco, né? Não, graças a Deus. Eles gravaram outro dia no DVD de 40 anos, eu acho. Isso, tava essa música também. Lá. Inclusive tem uma versão dessa música que a pessoa pediu para mim, eu concordei e tal. Ele falou... E eu queria receber e não recebi, não me mandaram, mas é uma música... religiosa, uma coisa, em vez de falar só por você, só por Jesus, eu não vi ainda, não sei como foi feito, pediram para fazer. Você tem todo o controle de regravações ou nem tudo passa? Não tem. Eu estava falando, até uns tempos eu tinha controle, mas agora eu não sei. Você não tem problema em liberar a música? Assim? Não. Quem quiser regravar, regrava. Regrava, Você nunca teve... Não, essa música não libera de jeito nenhum. Tem gente que não libera mesmo. Mas você não tem isso? Não tenho, não. Você não pode deixar de regravar IP Florido. Como é que você vai barrar um negócio desse? Não pode, né? Por curiosidade, as músicas suas com o Zé Fortuna, para liberar, tá na sua mão 100%? Tá na minha mão, tá na Fortuna Musical, mas... Tem o Zé Fortuna tem muitas músicas na PIR e na Fermata. Isso as antigas continuam lá, mas de uns tempos para cá é tudo na Fortuna, entendeu? Tudo nosso. Tá mais fácil de lidar. mais fácil. Você sabe qual das suas músicas foi mais regravada? Olha, nós estamos falando do Zé Fortuna, a mais regravada deve ser o IP e o Prisioneiro também. O IP e o Prisioneiro. Eu tenho muita música regravada. É o IP e o Prisioneiro, Saco de Ouro. Tem o Franguinho na Panela, tem muitas regravações também aí. Tem, eu não sei quantas. A maior que tem a Loira do Carro Branco, tem muitas regravações. Mala Amarela. Tem bastante. Mas eu não sei qual é mais regravada.
Eu tô chutando que é o IP. O IP? É, o IP. É porque todas as gerações gravaram, né? Isso, justamente. Tudo vem e retoma a música. Tem um negócio que eu ia te falar aqui. Essa música não é dele. Lembrança não é sua, né? Lembrança do Zé Fortuna, Zé Fortuna, não tem você ali? Não. Ela é muito antiga, né? Antiga. Você era criança quando isso. Não, pô, até perdi. Você, nessa sua dobradinha de César e Paulinho com o João Paulo e Daniel, você repetiu uma música ali que é a Loira do Carro Branco. Ah, sim. O sucesso é do João Paulo e Daniel ou é do César e Paulinho? César e Paulinho foi. Tocou muito mas tocou. Eu acho que o sucesso tocou mais com o João Paulo e Daniel depois. Entendeu? Eu conheci com o João Paulo e Daniel. Então, muita gente pensa que é do João Paulo, mas quem gravou primeiro foi o César e Paulinho. Mas a ideia foi sua. Graças a Deus, do disco do César e Paulinho, que funcionou foi A Noite Maravilhosa. Ah, tá. Então, uma atrapalhou a outra aí. Mas era suas duas? Era minha. A Loira do Carro Branco era um caso conhecido? Era Não, conto? Nada. Essa música foi tão interessante que essa música da Loira do Carro Branco estava na pasta do Tião Carreiro. Eu roubei da pasta do Tião Carreiro essa letra, mas eu falei pro Tião, escuta, eu posso pegar essa música para mim? Ele falou, pode levar. Mas o Tião ia... A ideia do Tião era fazer um disco só de moda de viola. Eu acho que em moda de viola, Loira do Carro Branco não ia funcionar, viu? Não. Aí foi por isso que eu falei, eu vou fazer outra coisa com essa música. Mas essa letra é do Tião? Não, ela é do Jesus Belmiro. Passou pro Tião. E eu peguei a letra e fez a melodia. Fiz a melodia. Ah, tá. É porque é uma história narrada, mas não é uma moda, né? Não, isso, não é moda de viola. Eu fiz uma... E o Daniel regravou agora, né? Regravou, foi. No DVD dele ali. Isso, tá vendo? Uma polêmica para você responder aqui. O Franguinho na Panela é um grande sucesso. Dos sim. mais recentes, né? Década de 90, Franguinho na Panela. É um clássico novo, se a gente pode dizer assim. É um clássico novo. E aqui, nossos queridos Lourenço e Lorival disseram que você fez essa música para eles. Isso é verdade ou é mentira deles? Olha, essa música foi interessante, que essa música... quem falava sempre, o Moacir dos Santos, sempre falava dessa música do Franguinho na Panela. Eu falei, Moacir, termina essa letra, que é sucesso. Essa música vai ser sucesso, se Deus quiser. E passou tempo, no fim, esse sucesso o Moacir dos Santos não chegou a ver, entendeu? Foi interessante que um dia eu estava num show lá perto de Rio Preto. Vou responder, eu estou respondendo, mas estou dando uma volta. Que eu estava num show lá, a Yara me ligou, falou, você não sabe quem que morreu? Moacir dos Santos. Eu falei, nossa, meu Deus do céu. Mas aí veio na cabeça o Franguinho na Panela. E ele não escreveu, não me passou essa música. E ficou por isso mesmo, né? Eu fiquei sentido, tal. Passou uns 2 meses, uma pessoa foi lá no escritório, que era muito amigo do Moacir dos Santos, e contou, falou, nós fizemos lá em casa, domingo passado, um churrasco lá, e o Moacir dos Santos deixou gravado lá uns versinhos que ele fez do Franguinho da Panela. Eu falei, pelo amor de Deus, manda para mim. Ele mandou. Foi daí que eu terminei a música. Porque o Moacir dos Santos, ele falava que ele continuou... Só que ele falava que ele fazia... No caso, ele comia pão com mortadela, mas lá em casa tem franguinho na panela para os filhos, tal. Mas de vez em quando ele fazia um churrasquinho de vitela. Eu falei, não, aí ele já está numa boa, deixa só no mortadela. Entendi. Tava muito chique. Tá muito chique, eu falei, não mistura, não combina. Mas aí o Moacir, do jeito do Moacir, ele tinha feito assim que, e nessa vida eu vou continuar até eu esticar as canelas. Eu falei, não. A música estava indo para outros lados. Eu falei, não, fica... E aí ele tinha falecido, eu falei, não fica... Aí eu fico esse outro final aí. Esse deu alterado. Mas quem gravou primeiro foi Craveiro e Cravinho. Eu passei primeiro por Craveiro e Cravinho. Não foi uma música assim, dirigida. Essa vai ser para fulano, não. Apesar que eu agradeço muito o Lourenço Lorival, que ele é uma das primeiras duplas que gravou música minha, entendeu?
Eu tenho essa gratidão por ele. Eu brinquei porque vocês são muito amigos. Ele falou aqui que era para ele. Mas não foi exatamente assim. Não é exatamente. Mas deixa por isso. Que foi apesar que é para eles, que é sucesso deles também, né? Sim. Graças a Deus, sucesso deles. Mas não foi específico para ele, né? Mas deixa do jeito dele mesmo. Falando neles, já que você citou, já que eu citei aqui o Lourenço Lorival, o Menina da Aldeia é um grande sucesso deles. Eu postei até o vídeo no Instagram, o cortezinho. É um absurdo a audiência. Isso aí. Porque todo mundo lembra ou do avô, da mãe, do bisavô. Quem era a Menina da Aldeia? Menina da Aldeia também. É tudo fazendo de conta, né? Não existiu, tá na imaginação. É minha e do Jaque. Do Jaque nós fizemos essa música. Na época eu não era nem Smith, não era nem Timóteo, não era nem Paraíso. A primeira gravação tá Jaque José Plínio. José Plínio. Foi a primeira gravação do Lourenço Lorival. Mas a inspiração, tem umas frases muito boas. Você era uma menina feia. Isso, tá certo. Ela tinha até mais uns versos, acho que eu até tirei. Mas pensando nessa situação aí, né? Porque menina feia. Você sabe que tem uma regravação em Portugal? Ele gravou como Menina Feia. Menina feia. Em vez de falar Menina da Aldeia, é Menina Feia. Foi difícil. Inclusive, quem descobriu foi até o Jaque. Ele passou para mim. E nós lutamos para ver se recebia algum direito. Não recebeu? Até hoje não vi uma cor do dinheiro aí. Mas chegou a tocar essa música para lá? Chegou, porque ele... Na época, esse cantor português, eu acho que ele só pegou sucesso. Então, eu não sei como que surgiu. Sei que ele gravou essa música lá. A letra dela é muito boa. É boa. Amarrada nas cadeiras. Teve umas coisas que depois de gravado que eu queria mudar, eu falei, não, agora deixa de si mesmo. É mania de compositor. A música, enquanto não gravar, você não para de mudar. É desse jeito. Eu falei das suas composições aqui. Te perguntei. A Mala Amarela também é um grande sucesso recente, se a gente pode dizer assim, de uma última geração aí. Isso, é uma história bonita lá do pai, a partir da mala. É uma história conhecida, real? Era um conto? Não é real, não. É tudo fazendo de conta. Que, aliás, o Caetano Herbert escreveu um jornal muito grande. Eu resumi, que fica até meio esquisito, né? Uma hora tá falando com um, outra hora fala com o outro, mas a música permite essa mudança, né? Mas a história é bonita. Ela tem uns cortes do meio, ela pula, né? Pula. Ela era maior. Era maior, bem maior. Falando, não tem jeito de gravar. Mas ficou desse jeito. Que eu olhei, eu vi essa música mais ou menos quase... como o filho pródigo, né? Mais ou menos assim. E é muito legal. Ela, é legal. Você com Otávio Augusto Gabriel, com o Zé Henrique Gabriel. Quem gravou primeiro? Primeiro foi o Otávio Augusto Gabriel. O sucesso é deles, né? O sucesso é deles. E depois todo mundo toca essa música. Conhece. A outra que eu citei aqui, você escreveu Piscina. Piscina também. Do Christian Ralph. Falando da Mala Amarela, você sabe que música dirigida, a Mala Amarela eu tinha apontado para o Craveiro e Gravinho. Aí eles acharam muito difícil para ensaiar, para decorar a música, tal, e não gravaram a Mala Amarela. Mas depois do Franguinho na Panela que apareceu com eles, eu queria que eles gravassem Mala Amarela e não gravaram. Mas depois outros gravaram e apareceram. E depois eles acabaram gravando ou não? Não gravou. Nunca gravou? Não gravou. E virou um sucesso. Né? Sucesso. A história da piscina. Da piscina foi até um pedido meu que eu pedi para o Zé Fortuna fazer. Uma música assim. Como falei mais ou menos da história, ele fez a piscina. Eu musiquei e o Christian Ralph gravou. Mas você que mandou pro Christian Ralph? Foi eu que passei. E já foi direto? Já foi direto. Pegaram na hora? Na hora. Porque era lá do começo da carreira deles, né? Também. Não sei se é do primeiro disco, mas é dos primeiros. Será que é do primeiro? Não, não é do primeiro, não é. É o dos primeiros. Era difícil entrar no repertório deles. Um dos primeiros, talvez, Mas eles gravaram muita música, passei muita música pro Christian Ralph.
É que você também passa, todo mundo ouve, né? Não tem como. Ninguém vai fazer nariz torto pra você. Você tem uma dupla com o Mococa desde 86. Isso. Me explica, pra quem não conhece, e pra mim também, quem é o Mococa? O Mococa foi... a nossa amizade vem de antes. Nem eu e nem o Mococa sonhava que a gente ia gravar junto. Então, no fim, virou nós, né? Um dia encontrei com o Mococa na rua lá, eu estava indo para Socimpro. Ele falou, estava indo lá na sua casa. Eu falei, então vamos comigo ali, tal, casa. E depois fomos na casa. Aí ele foi me convidar para fazer um show com ele. Aí mudou a conversa. Eu falei, se você quiser fazer a dupla, nós vamos fazer. Porque eu estava sem dupla e ele estava sem dupla também. E cantamos uma música. Eu falei, vamos fazer. Você canta do teu jeito, eu canto do meu jeito. E cantamos e deu certo. E foi. Que, aliás, eu nunca falei para o Mococa. Você sabe que esse estilo do Mococa e Paraíso, no caso nosso, eu já tinha a ideia quando eu estava gravando. Quando eu estava produzindo na Chantecler, eu produzi muitos discos na Chantecler e caiu na minha mão para mim produzir Mococa e Moraci. Nossa! Eu ia produzir o Mococa e Moraci. Mas a minha ideia era não que contra o Moraci, porque o Moraci era um fenômeno, cantava demais também. Mas eu conhecia o Mococa, eu sabia do potencial dele também. Eu falei, eu vou mudar essa dupla por Mococa Solar, para fazer... Aí eu fiz a música, o Licor de Amor, que eu gravei o primeiro disco com o Mococa, o Licor, não quero saber, e aí ele cantando. Era a minha ideia que eu queria fazer com o Mococa e Moraci. Aí o Moraci faleceu depois de um ano. Aí eu falei, vou voltar. E gravamos nessa linha. Nesse estilo, que é o estilo atual até hoje. Atual. Fizemos assim. O Mococa Solano na frente, que combinou, o povo aceitou. Acho que o povo aceitou também porque o Moraci morreu também. Não foi trocado. Não foi trocado também. O que vocês colocam de maior sucesso do Mococa Paraíso? Tem o Saco de Ouro. Saco de Ouro, Os Homens Não Devem Chorar, Orelhão Azul. E tem essas... E passamos a ser dono do IP e Prisioneiro também, entendeu? Mas tem música que, por exemplo, que ele gravou com o Moraci, O Céu Chorou Por Mim. Todo show nós temos que cantar essa música. O Céu Chorou Por Mim. Então, Mococa e Paraíso, Os Homens Não Devem Chorar, IP e Prisioneiro, Orelhão Azul, O Céu Chorou Por Mim. E tem Aquela Parede, tem Ferra Brasa, tem uma porção de música minha. Vocês nunca pararam? Nunca. Foi só a pandemia ali? Só a pandemia que deixou nós parar nos tempos aí. Mas de resto, até hoje a agenda... foi difícil conseguir. Ele falou, tem que ser esse dia, porque um tem que descansar, outro já viaja. Isso mesmo. E você não tem ideia, né, de parar. Música é um negócio que... graças a Deus, nós estamos firmes aí. Tá firme demais ainda. Muito mais novo, parece muito mais novo. Que isso. Você sempre teve dupla, você sempre cantou o tempo todo. Sempre, Você tem muito sucesso com outras duplas, nas vozes dos outros. Nunca teve a vaidade de segurar a música pra você? Você fala, eu queria gravar essa música aqui, não vou passar pra frente. Não, tem isso daí também, às vezes. Às vezes, a gente pensa, faz uma música e passa, mas aí tem... Por exemplo, eu tenho uma música que faz uns 2... Foi desde a pandemia... que está pronto no disco, uma música minha que eu fiz. E o Mococa não fez ainda. Mas foi uma música, eu falei, não, essa aqui eu não vou passar para ninguém, essa aqui eu vou gravar eu. Eu pensei de gravar assim, né? Tem 2 músicas que eu separei para nós. Mas, de repente, também, sei lá... Vai saber. Vai saber, né? Mas essas outras, principalmente as que fizeram muito sucesso, você nunca pensou em segurar pra você? Não. Eu sempre passei. Inclusive, a música da Mala Amarela, eu gravei com o Mococa também, mas depois tive que ver o sucesso dos outros. Eu falei, vamos gravar também. Já que é minha mesmo? É isso mesmo. Mas nunca quis separar só pra mim, não. Tem música sua que você acha muito boa e que as pessoas não conhecem ou que não fez tanto sucesso?
Você fala, pô, isso daqui tinha que ter estourado. Pô. Não tem, agora eu não estou lembrado, sim, mas tem muito disso daí mesmo, entendeu? Às vezes eu costumo dizer que tenho muita música, mas que o povo toma conhecimento são poucas, entendeu? Tem música que passa despercebido, né? Você aposta tanto nela e... Depois tem uma música também que quem gravou foi Lady Laura. Gravou... Oh, meu Deus. Eu acreditava tanto nessa música que o povo não tomou conhecimento. Lua... Qual é? Amor Crescente. Lady Laura gravou, mas... não virou nada. Você acha que é das boas mesmo? Eu achei que... Não, é musiquinha, né? Musiquinha, não é musicão. Fiz uma música também, depois da pandemia, e eu gravei com o Mococa, botando fé que ia acontecer, mas ficou por isso mesmo. Chama-se 2020. Mas não vingou, no caso, né? Você não tem controle sobre isso, né? Não. A gente deixa pro povo, né? Uma outra parceria que você citou, que você teve, foi com o Peão Carreiro. Peão Carreiro. O Peão Carreiro também é compositor de muito sucesso. Muito sucesso. Ele era bom demais. Nossa Senhora. Como é que era o Peão? O Peão... Alguém já veio aqui e falou que ele era meio brabo, alguma coisa assim. O Peão já era mais difícil de lidar com ele. O Peão, a história que eu gravei com o Peão, quem me ligou, eu morava lá em São Caetano ainda, foi o José Homero. O José Homero me ligou e falou, nós estamos aqui gravando o Peão Carreiro e Praense, mas nós desentendemos com o Praense, você não quer terminar o disco? Mas vai sair Peão Carreiro e Praense, você grava, tá, né, certo? Aí eu fui lá no gravo disco, no estúdio da Copacabana, e ele me passou o CD, eu fiquei ouvindo um dia, saí uns dias e gravou. Quando gravamos, o Zé Bétio foi lá ouvir e falou, não, vamos mudar essa conversa, em vez de ser Peão Carreiro Praense, já fica Peão Carreiro e Paraíso. Eu falei, meu Deus do céu. Porque na época que eu gravei com o Tião Carreiro, nós gravamos na Record e saímos. Aí quando voltou Tião Carreiro e Pardinho, o Zé Bétio acho que não aceitou o Pardinho, porque o Zé Bétio tinha qualquer coisa contra o Pardinho. E o Zé Bétio puxava para o meu lado. Ele falou, não, agora nós vamos acabar com o Tião Carreiro. Eu falei, aí quando ele falou isso, eu falei, acabou com a nossa dupla já, de cara. Eu falei, não dá para ir. Eu não falei nada para o Zé Bétio, eu falei, Zé Bétio, depois de uma semana, eu falei, se você quer me ajudar, mas já ajudou demais. Tá bom. Tá bom aqui, vamos lá, mas com o Peão não dá para conseguir. Mas o Peão era difícil de viver com ele. Era mesmo? Era difícil. Poxa, umas duas pessoas disseram isso. Ele era muito bom. Ele é bom. Ele é ótimo. Eu sou fã dele. Como autor, como cantor, como voz. Né, aquela voz diferente, né? Mas a convivência com ele é difícil. É difícil. Ele tinha na cabeça dele que era ele, entendeu? Era ele, mas não precisava sentir daquele jeito. Entendi, entendi. É interessante que o Peão Carreiro, nós gravamos um disco e fizemos uma viagem. Na volta da viagem eu falei, Peão, você segue a tua vida. Não deu para aguentar? Não deu para aguentar. Você segue a sua vida que eu não vou cantar mais, não. Foi exatamente o que me disseram, que ele puxava demais para ele, né? Demais para ele. Pô, é muito legal. A voz dele era muito legal, né? Legal. Escreveu muita coisa também. Muito, né? Muito. Você não tem composição com ele? Com ele, não. Mas... Foi muito rápido, né? Foi rápido. Apesar, não, eu tenho uma composição que ele gravou. Chama-se Nave do Amor. Ele gravou Peão Carreiro e Praiano. Eu passei para ele. Tem mais, essa música nossa. É minha e dele. Dos dois. Tá vendo? Alguma coisa saiu ainda. Saiu. Você frequentou uma fase que gera muito assunto aqui, que foi aquele centro de São Paulo, ali anos 60 e 70. Certo. Você mudou, você falou que foi para Santo André, foi isso? Eu morei em Santo André, São Caetano. Isso com família ainda? Com família, Mas depois você foi morar ali mais para São Paulo mesmo, para a capital? Eu morei um tempo aí em São Paulo, mas depois agora quando fui
Quando casei com a Yara, eu fiquei no Tucuruvi. Ah, você mora em São Paulo ainda? Eu moro em São Paulo ainda. No Tucuruvi, que também tá ali. Tudo ali. Você lembra de histórias dessa época? Porque você deve ter conhecido muita gente também naquele centro, ali no Jandaia ou antes, no Café dos Artistas. Antes do Jandaia tinha o ASP, tinha o Café dos Artistas, depois passou... Quem morou muito tempo, o Mococa morou muito, o povo chamava o Barzinho do Mococa. O Barzinho do Mococa era na Praça Júlio Mesquita ali. Quando eu fiz a dupla com o Mococa, ele morava ali ainda. Morava ali? Morava ali ainda, na Praça Júlio Mesquita. E tem uma história do Mococa, ele morou próximo do Silvio Santos, alguma coisa assim, não foi? Tem, o Mococa conta muitas histórias. Não dá pra saber se... Não dá para saber se sei lá. Mas ele foi muito amigo do Silvio Santos. Eu acho interessante o Mococa falar, ele falou, se eu soubesse que o Silvio Santos ia ficar rico, eu nunca tinha largado do pé dele. Acho que morava no meu apartamento? Morava na mesma pensão. Mesma pensão? Cara, eu quero que ele vai ter que contar essa história aqui. Ele conta essa história? Ele conta, vixe Maria. Você vai encher de história do Mococa aí. Você gravou com parceiros bem diferentes. Você gravou com o Tião, com o Peão, você tem lá de trás as outras duplas, você tem o Mococa. Você gosta de que estilo exatamente de música sertaneja? Na verdade, eu gosto de todos, viu? Eu gosto de todos. Eu classifico a música sertaneja 3 duplas. Tonico e Tinoco, Tião Carreiro e Pardinho e Zé Carreiro e Carreirinho. Eu acho que nessas 3 não vai existir nunca mais, entendeu? Agora, não estou falando mal dos outros, mas só que os outros estilos vêm depois. Tem Pedro Mendes da Estrada, são grandes, nossa senhora. Mas eu qualifico Tião Carreiro, Tonico e Tinoco, Tião Carreiro e Zé Carreiro e Carreirinho. O Mococa já é fã do Tibagi Miltinho, mas é outro estilo, é o estilo urbano, né? Uhum. Que eu respeito, gosto muito, todos eles. Pedro Mendes da Estrada, nossa senhora. Mas não é o sertanejo que eu gosto. Ah, você gosta mais do lado de trás. Do lado de trás mesmo. Você sabe, eu não sou nada contra dessa turma nova, menina nova, que eles falam que é sertanejo universitário. Eu já tentei fazer também uma musiquinha assim, mas não sai. Fica velho. Fica velho. Eu achei interessante uma vez que eu estava assistindo na televisão um programa que gravou o Zezé de Camargo. Eu não sei como que o Zezé de Camargo gravou o Franguinho na Panela, mas não tem no CD dele, tem só num programa. E ele fez um programa, com o Jô Soares, e o Jô Soares fez essa pergunta para ele. Escuta, me fala do Franguinho na Panela. O Zezé falou assim, o Franguinho na Panela tem um palavreado, parece que é uma música tão antiga, e não é. Aí eu falei, tá certo, é desse jeito. Mas é isso mesmo, né? É isso mesmo. Parece uma música antigona. Antigona, mas não é tão... Talvez se falasse da Vitela, talvez fosse mais jovem. Mas ia fugir da ideia da música. E eu deixei na Mortadela. É por isso. Você deixou a Mortadela. Você quis fazer simples. É simples. É música raiz. Bom, meio que você respondeu isso, mas o maior artista que você conheceu, quem que foi? Eu quero dizer de intérpretes. De intérpretes é Tonico Tinoco, Tião Carreiro e Pardinho, Zé Carreiro e Carreirinho, Pedro Mendes da Estrada. E tem Belmonte e Maraí, que também, Deus me livre, né? Depois Belmonte e Maraí veio para modernizar tudo. Belmonte e Maraí. Tem tantos. Trio Parada Dura, por exemplo, né? Destacou tanto. E eu gosto de todos eles, né? Mas... eu não tenho assim seria fulano, né? São todos bons. Que você conheceu tanta gente também. Você respondeu aqui que você gosta de tudo, porque você compôs de tudo também. Você tem umas músicas muito tristes com o trio. Né? Tem uma música com o Barrerito. Deus me livre. Que é Morto por Dentro, não é? Morto por Dentro, nossa senhora. De onde veio a ideia de fazer uma música chamada assim? Tava mal ou nada? Não. É que Deus... Acontece que era uma música que depois do acidente
do Barreirito, eu aperfeiçoei um pouquinho mais visando o acidente dele. Porque ele gostava desse estilo, né? Ele gostava, né? É uma música que marcou muito para ele, gostava demais, né? Porque ela não dizia exatamente do acidente, mas parecia que tinha a ver, né? Tinha a ver. Mas eu tenho uma história tão engraçada. Uma vez eu estava fazendo um programa na Rádio Nacional, Rádio Globo, e o cara perguntou, com quem você gravou já? E eu fui falando, gravando, falando. E o Barreirito na estrada, ouvindo. Eu falei de todo mundo, menos do Barreirito. Nossa. Ele me ligou, ele falou, escuta, você falou de todo mundo, quem mais grava a sua música sou eu, e você não me falou. E você esqueceu mesmo? Eu esqueci mesmo, não falei. Ai, meu Deus do céu, fazer o quê? Como é que ele chamava os outros mesmo? Eu esqueci. Ele usava sempre o pessoal vem aqui e imita ele. Não é amigo, é outra coisa. O Barreirito, como ele falava? Puta, como que era? Eu lembro. Todo mundo imita. Tem uma história do Barreirito uma vez ele... Porque eu sempre participei do disco dele. Eu aprontava tudo, ele vinha para São Paulo e eu mostrava as músicas para ele. Aí, uma vez ele falou para mim, o meu repertório está pronto, mas está faltando uma música. Eu queria uma música assim, tal. E do jeito que ele falou a música, um dia na editora apareceu um rapaz lá, o Santa Fé, cantou para mim. Eu falei, a música do Barreirito é essa. Liguei para o Barreirito, eu falei, Barreirito, a tua música eu já tenho aqui. Ele falou, você sabe meu tom, você passa para o Martins, já passa para ele, já pronta, que eu vou colocar a voz nela. Aí eu falei, tudo bem, eu passei, aconteceu tudo isso. Aí no final, moral da história, aí o Barreirito falou, olha, você passou a música, eu gravei, tá? Só que eu tirei uma música sua. Você já tinha 3 músicas no disco, eu tirei uma sua e pus ela. Falei, então, se ferrou. O que eu fui fazer? Você se atrapalhou. E tirou mesmo. E tirou, saiu. Com o trio, você... Não sei, Luz Acesa é trio ou é Barreirito sozinho? É o trio. É o trio. Eu acho que o Barreirito gravou depois sozinho também, não sei. Que é muito bonita, né? Ficou bonita com eles, Luz Acesa. Tem coisas que você não gosta de falar, tudo bem, se quiser falar. Mas eu entrevisto muito compositor aqui, dos caras grandes e tal, certo, que tiveram que pagar pedágio ou tiveram briga por, o fulano tirou meu nome, o fulano não queria pôr o meu nome. Fez parte da sua vida isso? Também, mas eu não liguei não. Tem muitas músicas aí que eu ouço tocando aí, que é minha e não tá no meu nome. Mas eu falei, agora aconteceu. O que eu vou falar agora que é minha? Por quê? Já aconteceu de você ouvir? Já aconteceu de ver. Mas tudo bem. Foi tudo acontecido. Mas eu não me queixo não do meio sertanejo nosso, entendeu? Já aconteceu muito eu só gravo se colocar o meu nome? Já aconteceu muito. E já aconteceu muito da pessoa falou, não, eu só gravo, e falou, então não grava. Porque às vezes eu não dou a mesma parceria. Você pisa, você emburra, fala, não vou. Não, de jeito nenhum. Que bom, né? Já aconteceu isso já. Porque as músicas que são Zé Fortuna e Paraíso, todas são dos dois? Ou vocês tinham algum acordo de sempre assinar junto, a partir de um momento? Não, sempre... Todas tinham colaboração dos dois? Todas colaboração dos dois. Então, mas a letra, todo o Zé Fortuna, todas parcerias. Ele é letrista, ele era letrista. É letrista, toda a letra dele é do Zé Fortuna, a melodia do parceiro, né? Ele era bom de melodia ou não tanto? Bom também. Ele fazia, antigamente, ele fazia tudo, né? O Zé Fortuna, eu acho que não vai nascer outro Zé Fortuna, porque ele era bom na música raiz, na música romântica, e nas sátiras também, ele era muito bom. Ele tinha a dupla sertaneja antigamente, todas as duplas fazia show em circo e tinha um drama. Quase todos tinham um drama pronto pelo Zé Fortuna, entendeu? Ele fazia o drama. Que ele fazia o drama também. Ele fazia os dramas, ele escrevia tudo.
Porque ele se apresentando com o Pitangueira e o Zé do Fole, eles fizeram muito circo, né? Eu quase consegui outro dia um cartaz deles, da época de circo. Tem um senhor em São Paulo, estou tentando comprar dele, que é um cartaz de circo daquela época ainda. Zé Fortuna, Pitangueira e Zé do Fole. E ele devia fazer também, então, outra, não só música, né? Ele tem 42 peças de circo, peça de drama, escrito por ele. E boas, né? Todas as músicas dele também. Você sabe que as pessoas te colocam num patamar muito acima, né, da média. Você sabe que você tá lá naquela primeira prateleira do sertanejo, tá na história da música. Embora você fale, não é muito bem assim, mas as pessoas têm isso por você. Você sabe quando é que começou isso? Quando é que você percebeu que o Paraíso não é o cantor ali? O Paraíso, o cara que tava... Todo mundo fala de você, fala um dos maiores compositores da história, um dos caras mais importantes da história. Como é que você... Quando que você começou a ouvir isso, assim? Você falou assim, estão me respeitando mais do que respeitavam antes. Não, essa gratidão eu tenho do Tião Carreiro. Foi depois... Ali que muda? Começou a mudar do Tião Carreiro para cá. Então... Deu certo. No caso, quando gravou César e Paulinho, Noite Maravilhosa, eu não sei se eu que dei sorte pro César e Paulinho ou foi o César e Paulinho que me deram sorte também, né? Eu não sei quem foi a galinha, quem que nasceu primeiro, a galinha ou o ovo, né? Eu penso assim. Mas eu acho que depois que eu gravei com o Tião, que o povo tomou conhecimento do Paraíso. E também com as músicas do Zé Fortuna, porque, olha, eu comecei a aparecer como compositor, com parceria com o Zé Fortuna, com Caetano Herba, com Benedito Seviero, com Jesus Belmiro, com essa turma, entendeu? Eu sou grato a todos eles. Você não tem uma pontinha na Boate Azul, não? Não tenho. Tenho, sim, por exemplo... apesar que a Boate Azul está editada tá na Fortuna. Tá com você? Um pedaço vai para você. Então. Tá ganhando dinheiro até hoje com ela. Então. E justamente. Tá editado nossa. Por exemplo, Benedito Seviero, que foi meu grande parceiro, e eu Tomás, que eu gravei com ele, né? Então tá tudo... Quando eles fizeram o Boate Azul, vocês já eram próximos? Já eram amigos? Muito tempo, nossa senhora. Pô, que coisa, é uma música que ficou também, né? Muito regravada, né? Muito regravada. Você tem a dupla, você foi o Smith? O Smith. Scott Smith. Esse nome é porque a dupla era mais jovem ou a ideia era mais moderna ou nada a ver? Na ideia, eu ia gravar essa dupla de Scott Smith, eu ia gravar com Tomás e Timóteo. Tava tudo certo na Continental, gravar Tomás e Timóteo. Vamos gravar, tá certo. Aí foi numa época que a linha Rádio Record estava no auge também, Sebastião Vito. E eu não sei como que surgiu a ideia na Continental lá de trocar o nosso nome de Scott Smith. Porque o repertório também era bem modernizado também. Entendeu? Era mais... porque o nome, imagino que não é meio Jovem Guarda ou nada a ver. Por aí, assim, né? E aí gravamos com o Scott Smith. Por quê? Aí o Sebastião Vitor falou, não, vamos gravar vocês vão gravar. Porque, no caso, nós não podíamos ter um programa na linha sertaneja classe A. Mas ele falou, vocês cantam, todo dia vocês cantam uma música. Eu falei, mais vantagem ainda, né? Ele falou, aí eu concordei, falei, então troca o nome, deixa do jeito que vocês quiserem aí, vai gravamos. Foi por isso que eu gravou. Mas a ideia, quem deu a ideia de pôr Scott Smith foi o Dito Seviero. O Dito Seviero, e na época era o Salatiel Coelho, que era diretor da Chantecler. Que ele que bolou isso daí. Eu falei, bom, se vocês estão querendo fazer, o que fazer? Mudou logo depois também. Depois, aí quando acabou a linha sertaneja classe A,
o doutor Ivan, que era patrocinador, a primeira dupla que ele tirou foi o Scott Smith, entendeu? Falou, não, esse daqui não é, esse aqui não é brasileiro, esse aqui não é sertanejo. Sobrou para vocês. Sobrou. Você pegou boas mudanças durante a música sertaneja. Você citou Zé Carreirinho, que você gostava. Aí você tem ali o Pedro Bento da Estrada, que vem com um monte de influência. Você pega a virada dos anos 70, com o Zé Rico e um monte de gente. Depois tudo fica muito mais moderno. Como é que você acompanhou isso com o tempo? Porque, hoje a gente tem a galera jovem, olha pro Milionário Zé Rico como deuses, assim. Pô, Milionário José Rico. E o Milionário contou aqui que eles apanharam muito de radialista, falando que não tocaria eu queria contar uma história do Milionário. Por favor. Então, é interessante. Você pode depois... Eu esqueci de falar antes do Milionário. Eu assisti a entrevista do Milionário. Assistiu? Eu assisti. Quando eu falei esse concurso que nós vencemos na cultura do Geraldo Meirelli, que nós ganhamos primeiro colocado, Cristiano e Cristalino, era João Cristiano e Cristalino. O segundo colocado era o Milionário. Era o Milionário? Era, Nossa. com a dupla Capricho e Caprichoso. Nossa, ele teve um monte também, né? Teve também, mas muito amigo. O Milionário é amigão da gente. Isso aí, que ano? Você lembra, mais ou menos? 67. Nossa, nossa. Porra, faz tempo. Faz tempinho. Ele ainda demorou uns bons anos ali pra... Demorou. Mas eu sempre fui fã e sempre conheci o Milionário. Que, aliás, a sorte dele foi o Zé Rico, né? Mas eu sempre costumo falar que ninguém tem a malícia que tem o Milionário cantando, fazendo a segunda voz. Ah, é? Ele é ótimo. Por exemplo, ele deixou o Zé Rico lá em cima, né? Entendeu? Entendi. Tem que ter uma manha ali. Tem uma manha, muito bem cantado. Para não atrapalhar, né? Para não atrapalhar. Se ficar escutando só ele sozinho, aí não combina. Mas tem que ouvir as duas vozes. Como cantor, especificamente, você era influenciado por alguém? O seu jeito de cantar era de alguém que você ouvia? Eu fui muito influenciado. Eu segui muito. Por exemplo, no urbano, sertanejo urbano, aí o Pedro Bento era a Estrada. E tinha um Carreiro e Pardinho, Tonico Tinoco. Eu aprendi a cantar música, aprendi a fazer dueto na música do Tonico Tinoco. Entendeu? Para mim são essas vozes aí. O Tonico era fácil de entender as vozes, né? Também. Eram bem separadas, bem delimitadas, né? Até quem não entendia muito conseguia ouvir as duas bem, né? Bem. Música, vozes gêmeas, né? Uhum. Que não vai parecer, não existe, não vai existir outro Tonico Tinoco mais, entendeu? Muito, perfeitamente. Tá louco. Você falou do música urbana, mais moderna, e você falou do Pedro Bento e Zé da Estrada. Sério. Para você que vivia ali na época, com eles a coisa já estava mais moderna, porque a gente toma muito o Zé Rico para frente, o Léo Canhoto para frente. Então, mas antes já foi Pedro Bento e Zé da Estrada com esse tipo de música mexicana, entendeu? Eles já revolucionaram com música mexicana. Mas você lembra do impacto na época? O que esses caras estão fazendo aqui? Foi um susto? Não foi. Mas antes disso ainda teve Tibagi Miltinho. Tibagi Miltinho revolucionou também o mercado, entendeu? Com as músicas sertanejas e o deles gravando... Que eu falo urbano, né? Uhum. Mas porque muita gente gosta de falar dos 70 pra frente, do Léo Canhoto pra frente. Mas sim. Antes já tinha... Já teve. O pessoal vinha mudando bastante. Já teve mudança aí antes de 70, já teve Tibagi Miltinho e já teve Pedro Bento da Estrada. Já teve essa mudança. O Léo Canhoto acho que veio depois. Depois, né? 70, 69, 70. Por aí. É isso aí. Você conviveu com muita gente. Você fez amizade com a turma durante muito tempo? Você tem pessoas conhecidas do público que são muito próximas suas ou que foram muito amigos seus? Tive muito próximos. Teve gente que eu não cheguei a conhecer. Por exemplo, Ted Vieira. Estou falando dos antigos, né?
Sou muito fã das músicas dele. Toca, não conheci o Ted Vieira, não conheci o Palmeira. Porque o Palmeira foi muito importante, né? Muito importante, nossa senhora, muito importante. Não tive amizade com ele, não conheci. Mas a maioria da turma... Sou muito fã dessa turma nova, sou muito fã do Rick. Do Rick Renner. O Rick, para mim, eu coloco ele em primeiro lugar da turma nova aí, viu? Ele escreve muito, muito né? Ele compete com os caras lá de trás. Ele é bom mesmo. E compõe em volume, ele compõe muita coisa. Muita coisa, vixe. Também sou muito fã. Entrevistei o Rick 2 vezes aqui. É legal entrevistar o Rick. Então. Uma coisa que o pessoal adora saber, e que os artistas não gostam muito de responder, é sobre dinheiro. Mas eu não vou te perguntar sobre dinheiro especificamente. É sobre composição. Tem alguma composição que te deu muito mais dinheiro do que a outra? Você fala, isso aqui realmente, pra mim... Ainda mais que você tem editora, você tem controle de tudo. Tem uma música que dá mais dinheiro até hoje? Tem. Eu tenho, por exemplo, o que me rende mais é o Ipê Prisioneiro, Loiro do Carro Branco, Franguinho na Panela e Mala Amarela. Eu tenho a Mala Amarela. Não, eu tenho uma música que não é conhecida e uma dupla gravou e falou só que eu queria exclusividade. Eu falei exclusividade. Isso faz tempo ainda, né? Na época eu falei, eu dou exclusividade de R$10.000. Ele pagou. Eu falei, foi na época a música que mais me deu dinheiro. Foi essa daí. Mas ela não tocou? Não tocou. O cara pagou e não trabalhou. Não trabalhou. Ai, meu Deus do céu. É a vida do compositor. É a vida do compositor, né? Você acha que... Às vezes, uma vez o Eloy, né, eu fazia muito o programa dele, ele é falecido já. O Eloy lá do Estância? Da Estância. Uma vez ele perguntou, escuta, você recebe muito bem do ECAD e tal. Eu falei, no fim eu falei uma palavra que eu falei, nossa senhora, está ao vivo, não devia ter falado. Mas saiu, né? Eu falei, a gente é obrigado a acreditar o que eles falam. O que eles pagam, a gente acredita e pronto. Mas você também não acha justo, né? Não acho justo. Não acho justo. Mas não me queixo não, que tá bom, entendeu? A gente vive antes de eu entrar nesse meio, eu trabalhei muito em fábrica. Você trabalhou? Trabalhei em fábrica, eu cheguei de 69, quer ver? Eu trabalhei de 69 a 74, eu trabalhei na Volkswagen. Foi o último emprego meu. Inclusive, quem me deu essa foi o Caim, porque a gente conhece antes, bem, conheço o Abel e o Caim quando o Abel era Zé Vieira e Zé Madrugada. Nossa Conheço o Abel e o Caim como era Mandu e Manduri. Então, o Caim uma vez falou para mim, olha, se você ficar na fábrica, você fica na fábrica. Se você quiser a arte do artista, você fica na música. Foi aí que eu segui, eu fiquei na música. Mas eu trabalhei na Volkswagen até 70, como que eu falei? 69 a 74. Fiquei até 74. Você fazia o quê? Eu trabalhava no setor de estamparia, mas naquelas pontes rolantes da ferramentaria. Eu trabalhava lá. Tem muita música que eu fiz trabalhando na Volkswagen. Que isso, cara? Foi pensando? Pensando, fazendo música. Tem música daquele tempo lá. Que isso, que história. Você conheceu o Jacó Jacózinho? Conheci, mas não tive lá muita intimidade. Quem teve muita intimidade, conhece muito o Jacó Jacózinho, é o Mococa. Mococa. O Mococa conhece a família toda deles. Você sabe o que aconteceu na história? Ficou muita lenda. Aí eu sempre fiquei meio assim, eu preciso entrevistar o Gabriel Jacó, que é produtor, enfim, um cara muito bacana. Mas da história do Jacó Jacózinho, o que é lenda, o que é verdade, o que não é? Da separação? Eu assisti uma vez um programa do Passarinho, do Canário Passarinho. Ele fazia um programa na 9 de julho e falou do Jacó e Jacózinho. Ele falou, sabe por que morreu o Pedrinho Jacó? Porque a família só tinha ele não tinha com quem brigar mais. Ele morreu de solidão. Ele falou nessa brincadeira. Mas eu sei dele que a história do Jacó e Jacózinho é muita briga.
muita briga mesmo. Teve briga de morte, de tiro, de tanta coisa. Então, essa história eu nunca soube exatamente qual é a verdade dela. Assim. Então, teve uma história tem uma história que é verdade, que é uma briga do Amado, do Jacozinho, com o Juca. Que esse Juca, acho que atirou no Jacozinho. Pensou que matou. Quando ele pensou que matou, ele deu um tiro no ouvido e se matou também. Nossa, que história. É história desse jeito. Isso é verdade? Isso é verdade. O Pedrinho brigou com o Jacó lá no sítio deles. E não sei se foi num empurrão, no que ele caiu, bateu a cabeça na guia, morreu. Foi tudo de briga. Tudo de briga. Era conhecido que eles eram briguentos. Era briguento. Eles brigavam, a família brigava mesmo. mas eu não tenho muita... O Mococa sabe muito deles. Eu vou chamar o Gabriel para contar essa história, que é... O Gabriel, acho que é filho ou neto, que é o produtor musical e tudo. O Gabriel é filho do Pedrinho Jacó. É filho do Pedrinho. Porque eu já falei com ele uma vez, vou lá contar a história. É legal, porque essa história deve ser... Porque eu nunca soube se eles gostavam de falar disso ou não. Mas já faz tanto tempo, né? Já tem tanto tempo isso. Mas o povo era briguento. Não só eles, já tinha uma turma. Você passou por muitos parceiros. Você falou até que o Peão Carreiro não era dos mais fáceis. Mas você é dos mais fáceis, né? Você é um cara muito tranquilo. Você não teve briga séria? Não. Nunca? Não teve briga séria com ninguém, não. Nem com o Tião? Nem com o Tião. Tião menos ainda. O Tião era uma criança, né? Você sabe que... Na época o Mococa sempre fala do Tião Carreiro, que o Tião Carreiro eles viajavam, ficavam 15 dias viajando e com dinheiro com o borderô, com dinheiro dali, ele falou, não, tem que passar, faz o show, já reparte o dinheiro. E na época que eu gravei que eu viajei com o Tião deixou tudo na minha mão. Falou, não, você toma conta da bilheteria e pronto, acabou. Era assim. Aí quando chegava em São Paulo, a gente acertava a conta, era assim. Foi uma maravilha, né? Porque legal, né? Legal. E confiando, né? Confiando. Sobre o Mococa Paraíso, vocês estão com um projeto de alguma coisa nova agora? Olha, nós agora, por exemplo, depois da pandemia, eu fiz essa música 2020, mas não vingou, não tenho, né? Mas agora a gente tem só... pensando em gravar, de vez em quando gravar uma música para ter na plataforma digital para alimentar. Para alimentar. E que eu estou acreditando que está funcionando a plataforma digital, que está consertando, acabando com os pirateiros, entendeu? Sim. Porque antigamente tinha tanto o CD como o pendrive, como a fita cassete, tinha a pirataria. Mas na plataforma digital não. Aí ou você baixa a música, você compra a música ou não. E para você pesa muito, né? Como compositor, como editor. Isso, né? Tá prejudica muito, né? Não, tá rendendo melhor. Não, eu digo, o pirata te prejudicava muito. Demais, nossa senhora. Você disse que tem duas músicas que ele não, que o Mococa não pôs voz ainda, não foi isso? Tem. Tá ali guardado. Tá guardado. De vez em quando, vamos ver, logo sai por aí. Vocês moram próximos? Estamos morando, não é muito longe não. Tá morando. Eu estou morando no Tucuruvi e o Mococa no Jaçanã. Tá perto. São Paulo raiz ali mesmo. Tá certo. O Paraíso, eu queria muito te agradecer. Eu tentei muito te trazer aqui, enchi o Clodoaldo meses e meses, mais de ano. E eu fico muito feliz de trazer pessoas tão importantes assim. É muito legal. Ficaria o dia inteiro que você contar. Lembra de uma história aí e me conta. Tá certo. Eu quero te entrevistar mais ainda. Quero entrevistar o Mococa aqui também. Isto. Pô, você ainda é uma incógnita, porque você é muito novo para o que você viveu. Você falou 67, eu ganhei um festival do Bilionário. Pô, faz muito tempo isso. Faz muito tempo, né? Então, mas foi o que eu falei no começo. Eu lembro quando eu cantava com meu pai aqui na Rádio Cacique, uma vez o Zé Coruja perguntou,
qual é a sua idade? Quantos anos você tem? Eu falei, 10 anos. Eu venho cantando desses tempos. O seu pai era bom cantor? É bom cantor, mas só cantor. Apesar que a minha família, tanto a família, a parte do meu pai, como a parte da minha mãe, são todos músicos, entendeu? Só que penderam para a igreja, entendeu? Acho que música sertaneja saiu só eu mesmo. Ah, foi só você, Bruno. Eu esqueci de te perguntar, você é violeiro? Violeiro também. Você é violeiro? Bom? Não sou bom, não. Eu sou, como se diz, eu toco por gasto. Entendi. Porque imagina, mas eu toco viola e violão. Que, aliás, eu comecei tocando viola. Meu pai me deu um cavaquinho uma vez. Aí ele me deu o cavaquinho, depois uma viola, depois eu passei para o violão. Mas eu não sou catedrático nenhum deles. Né? Deixa para a turma que gosta mais. De Patião, esse povo tudo tocar, né? Isso. Você acompanhava. Deixa aí. Então, muito obrigado. Eu não tenho como agradecer você. Nossa Senhora. Eu já sonhava de fazer essa entrevista aqui, que eu venho te assistindo faz muito tempo. Pô, que legal. Venho te assistindo. Eu mexo muito no celular, de repente eu acho, sem estar querendo procurar, eu acho você, eu fico assistindo. Não, eu entrevistei muito amigo seu aqui também, muita gente falou de você. O Lourenço Lorival, né, vieram há pouco tempo certo. Aqui. Legal, assisti eles também. Pô, muito legal, muito obrigado. Eu agradeço de coração. Valeu.